Tem uma piada Ah, zen, uma piadinha zen que diz o seguinte: um camarada tava lá no campo trabalhando, daqui a pouco ele ouviu aquela voz assim, é, João, João, ele olhou, não tinha ninguém. João, quem é que está falando comigo? É o senhor, João. Deus? Sim, João. João, vai lá na tua vila, né? Avisa que eu vou colocar uma coisa na água e todo mundo vai ficar louco. Que tem que guardar a água. O João, como é que é? E aí Deus repetiu: avisa lá na tua vila que eu vou colocar uma coisa daqui a 30 dias na água, daqui a 60 dias na água e todo mundo vai ficar louco. Tem que guardar a água limpa. O João saiu riscado, correndo, chegou na vila lá, começou a gritar: Deus falou comigo e vai colocar uma coisa na água, todo mundo vai ficar louco, nós temos 60 dias para guardar a água e Deus me falou comigo e tal. E ele começou a guardar a água. E aí continuou no dia a dia da lida dele, aí passou uns dias, 40 dias, e Deus de novo: João, ô João. Ele: oi, João, sim. Quem é? É o senhor, João. Deus. Olha, João, falta só 2 semanas. Avisa para o pessoal que tem que guardar água, porque eu vou botar alguma coisa lá e todo mundo vai ficar louco. O João saiu riscado de novo. Foi de porta em porta, gritou com todo mundo: guardem água, porque Deus vai botar uma água, vai enlouquecer todo mundo, vai botar um veneno, blá, 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 aquela loucura. E ele guardando água. Passou 2 semanas. Ele não falou, Deus não falou mais com o João. Aí o João chegou no dia, né? O João começou a olhar só pela fresta da porta, porque todo mundo estava normal. E ele estava com a água dele limpa, guardada. E ele disse, aí ele começou a olhar pela fresta da porta e começou a dizer: bah, as pessoas estão agindo de forma muito estranha. Acho que elas estão ficando loucas. E passou algumas horas, ou 2 dias, e todo mundo perguntava: cadê o João? E as pessoas começaram a ver que ele estava só espiando pela porta. E as pessoas começaram a ir na frente do portão dele para ver: João, João, e ele bem quieto: as pessoas estão muito estranhas. As pessoas estão enlouquecidas, Deus tinha razão. Bom, o resultado de tudo isso: as pessoas, se todas tivessem ficado loucas, elas estariam normais para elas. E o João foi levado para um hospício. é. Tu pode ver que então a loucura muda de lado o tempo todo, dependendo. Até tem um livro do Machado de Assis que é o Alienista, Sim, em que todo mundo troca, né? Daqui a pouco os loucos saem, são postos para a rua, e os que se antes consideravam os certos passam para o hospício. Quer dizer que o que ele quis dizer com o alienista? Que as posições de loucura ou de sanidade são intercambiáveis, depende da possibilidade. Nessa aldeia aí, todo mundo dizendo assim: quando o João veio dizendo que falou com Deus, o João é meio louco, né? uhum. Então, vamos ouvindo o João, ninguém faz nada com o João. Mas quando o João fica obsessivo, dizendo que Deus vai botar uma coisa na água, então o João está louco, a gente aliena o João, interna, e a água não muda absolutamente nada. Então, essas histórias mostram que como é que é o teu argumento no sentido de me mobilizar. Eu posso ter uma ideia muito bacana, muito bonita, mas o quanto essa ideia mobiliza os outros em função da minha ideia ou do que eu acho. Porque achar é uma coisa assim que eu acho, Sim, é a mas axiologia. os achismos para Uhum. mobilizar o outro depende da minha capacidade, então, de liderança, de mobilização do outro através do meu discurso. Porque veja, o outro, no caso, que é aquele que não vai no meu discurso, ele usa o medo, a religião e o crime e o pecado para justificar os seus pensamentos. E essa coisa assim do pecado, da dor, isso aí mobiliza as pessoas, por isso que elas ficam muito mais do lado de lá. Sim, porque tu vê, se o inferno foi inventado
para que tu seja um súdito convicto e baixe a cabeça e ouça a Deus, é porque tu tem que acreditar no inferno. Então tu vai ser obediente aqui na vida, porque lá tu vai ganhar a recompensa. Mas se eu sou mais informado e mais capaz de dizer que a minha liberdade individual, o meu pensamento é que define a minha vida e o mundo, eu começo a achar graça de que exista um inferno. O inferno é para os tolos, para aqueles que têm que ser, vamos dizer assim, encaminhados de uma forma em que tem um líder que diga isso ou aquilo para eles. Eu sou um livre pensador, eu não acredito no inferno. Eu acredito em mim. Eu sou um cara que tem uma noção da civilização e da cultura. Então, como é que tu vai mobilizar esse tipo de pessoa que teria um nível mais alto de cultura? Ou aquele que está muito satisfeito, está lá o guri lá fumando uma maconhinha, tudo, e aí tu chega e diz, olha aqui, ó, está havendo um problema sério social, a velhice vai ficar desassistida, vamos ter que fazer alguma coisa, olha o que está acontecendo aqui agora. Vem cá, tia, tu não quer sentar aqui, puxar um baseadinho comigo? Vamos pensar junto. Sim, sim. Vem cá, me conta mais. Mano, senta aqui, mano. Uhum. Quer dizer, como é, né, Beatriz, que tu mobiliza as pessoas. Agora veja, doutor Maia, como realmente a nossa conversa aqui, de alguma maneira, parece um papo de loucos, né? Mas vamos admitir, né? Vamos admitir a verdade. Parece um papinho de loucos, mas talvez essa seja a nossa grande que nós não estamos sabendo trabalhar, que é a questão da linguagem. Exatamente. Mas tem gente que até está gostando de nos ouvir nesse papo. Não, louco, com certeza que sim. Eu mesma estou gostando. Por incrível que possa parecer. O maior elogio vem de ti, né? Claro, lógico, porque eu sou o máximo, né? Eu sou apenas o máximo. Mas continua. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, nós estamos assim, como nós passamos numa sociedade cheia de regras, aonde o ser humano era quase que era o porta-voz de Deus no planeta. Mas hoje nós estamos sendo suplantados pela máquina, pela tecnologia. Nós estamos cada vez mais dispensáveis, porque a máquina está fazendo muitas coisas que antes só o ser humano fazia, né? Em todos os sentidos. Então, assim, nós estamos numa ideia de como chegar, como mobilizar as pessoas, como fazer com que as pessoas tenham um objetivo, porque o que falta é que o objetivo de todo mundo hoje, então, é sobreviver hoje. Amanhã a gente vê. Mais ou menos assim, esse egoísmo de pessoal altamente individual tem que ver também com esse avanço da liberdade individual, de eu poder me gerir e dentro de uma sociedade eu ser um livre pensador, eu poder fazer crítica, eu poder falar, e os ganhos que essa individualidade tem tido nesses últimos tempos, né? Em que eu posso me dedicar à filosofia, a filosofar, à política, enfim, a todas as formas de entender a civilização, estudar história e tudo mais. Quer dizer, esses são valores que cada vez ficam mais fortes dentro de cada indivíduo. A minha maneira de pensar, de entender o mundo, de buscar conhecimento, né? Então, para haver mobilizações em que eu possa, assim, agir em grupo e ter, assim, uma linha forte de grupo... Só o coronavírus. Eu acho que só com doenças graves é que geram condutas de massa. Por enquanto, ameaças graves. Quando não há ameaça, cada um por si, Deus por todos. Mas nós não vamos chegar num ponto em que essas endemias, epidemias ou qualquer emias que eles anunciam serão absolutamente desconsideradas porque terão ficado sem credibilidade? Não, é porque tu vê que a decodificação genética do vírus já foi feita.
As vacinas já estão em ação. Daqui a pouco todo mundo vai ser vacinado para esse vírus. E assim vai, quer dizer, todas as doenças, hoje em dia, com a tecnologia médica que tem e toda essa possibilidade de sequenciamento genético, uma doença pode... Olha só o drama, que é mais assim problemático para o comércio e as bolsas do mundo do que propriamente para a saúde. A China tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Esse vírus matou 3 mil. A gente sabe que a gripe no mundo mata por ano 300 mil pessoas. Nós nem temos ideia. Gripe comum. Mas o que é 300 mil pessoas num universo de quase 8 bilhões de pessoas? Nada. É uma miséria. Agora, se a mídia e os interesses econômicos são afetados porque há uma paranoia aí o problema não é o vírus. O problema é o dinheiro que deixou de circular. Está cheio de empresa na China que está precisando, está demitindo funcionários e não pode pagar porque parou de trabalhar. Sim. No mundo inteiro está havendo situações econômicas. Então, o vírus econômico é muito mais mortal que o coronavírus. E por isso talvez então passe e tenha digamos assim, possibilidade de crescimento a ideia de que esse vírus é uma coisa só de interesse só econômico, porque para a humanidade mesmo. Eu diria assim, vamos dizer, na guerra econômica da China com os Estados Unidos, até bem no início, quando começou, eu até brinquei com um colega e disse assim, olha, eu acho que essa é uma invenção americana plantada lá na China para ver se diminui a concorrência e a China não passe os Estados Unidos como a maior potência do mundo. É interessante a ideia, mas provavelmente não é isso, aconteceu mesmo. Mas teve um efeito fantástico que paralisou a economia chinesa. Mas de uma é que é forma inaceitável, não tem como você colocar um coronavírus, ou ebola, ou qualquer coisa, derrubando e quebrando a economia do mundo todo. Não, isso é criação. Paranoia, essas coisas se levantam. Olha, porque o efeito da guerra econômica dos Estados Unidos com a China, fantástica, mas ao mesmo tempo também destruiu a Bolsa de Nova York, ela diminuiu tanto como a crise de 2008. Quase que se aproximou disso, né? Sim. Então, quer dizer, é uma guerra assim, que nem guerra atômica. Eu atiro a bomba na tua cidade, tu atira na minha, os dois ficam de mão dada esfarrapados. Não tem sentido, né? Não. Então, vamos fazer guerras onde não haja morte, mas também não pode haver muita morte econômica, porque senão, né, tem muita gente que é demitida e dá problemas econômicos, pessoas perdem salário, aí fica um negócio ruim. Lembrei daquele velho ditado que diz, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Ou então as guerras mais sofisticadas hoje são as cibernéticas. Cibernéticas, né? A guerra híbrida. Bem, agora vamos ver se os russos, os hackers russos, conseguem fazer o Trump ganhar de novo a eleição, né? Provavelmente vão, né? Olha, eu acho que tem uma trama aí por trás muito sofisticada, né? Agora, doutor Maia, nem chega a ser por trás, viu? Tá pela frente mesmo, porque todo mundo já sabe. Mas é interessante, né? Eu já muito. sei, mas não sei fazer nada contra. E parece que não quero também, né? Aí é que entra isso que nós estávamos falando. Mas, Beatriz, me mobilizar para quê se eles têm o poder e ainda por cima é oculto? Aí tu quer que eu saia para a rua? Ah, pelo amor de Deus. Eu vou cuidar da minha vida, isso mesmo, vou cuidar da minha vida e dane-se, depois a gente vê. Beatriz, senta aqui, vamos conversar, tomar um cafezinho, te acalma. Conversar sobre os problemas do mundo. Hein, te acalma. Te acalma. Esses dias a gente estava conversando, né, e o pessoal, sobre essa situação que a pessoa passa, uma situação de crise, seja ela qual for, pode ser um desemprego, pode ser uma doença, pode ser a morte de alguém que ama, enfim. E aí, uma palavra que ninguém deve dizer para uma pessoa assim fica calma, né?
É uma expressão, mas todo